Oi, pessoal, tudo bem? Com uma alegria enorme que eu me encontro com vocês, mais uma vez, nessa terra tão acolhedora, né, que sempre cuidou tão bem de mim, né, em todas as oportunidades em que eu pude estar em Boa Vista. Então, ainda não presencialmente, mas que bom que a gente pode estar juntos de alguma forma, né, isso é o mais importante. Essa semana do autismo, ela vai se encerrando, uma semana que certamente foi decisiva para que vocês aumentassem os conhecimentos de vocês, ampliassem os horizontes a respeito da compreensão, né? Ampliando a compreensão de vocês a respeito desse fenômeno tão complexo que é o transtorno do espectro autista nas pessoas. Então, eu verdadeiramente desejo que vocês estejam maiores agora, né? Maiores em conhecimento, maiores em compreender perspectivas diferentes. E é com uma grande alegria que eu posso estar hoje nessa atividade de encerramento desse, dessa semana incrível, né? Vivendo e aprendendo, né? É um tema muito bonito que lembra a gente de aspectos fundamentais a respeito do autismo. Muitas pessoas falam sobre o autismo, mas não vivem o autismo. Viver o autismo é algo que, de cara, né, ela já nos faz pensar numa imersão, num mergulho do que de que forma, né, você se relaciona com o autismo. Então, viver o autismo, a gente pode viver na pele, né? E a gente pode viver bem próximo a ele, ou pode viver distante. E cada um de nós, nessa perspectiva diferente, nessa proximidade ou afastamento, né? Dentro do universo do TEA, da pessoa com TEA, nós temos algum lugar de voz, né, algum lugar de fala. Então, eu tenho um lugar de fala como fonoaudióloga, como analista do comportamento, acompanhando pessoas com TEA há mais de 22 anos, pessoas com TEA e suas famílias. Mas é neste reduto, bastante protegido e ainda que muito próximo, mas sem viver o TEA na pele. Nós precisamos cada vez mais, na minha visão, respeitar quem é que vive o TEA na pele e quem vive com a pele grudada na pessoa que tem TEA, né, que são as suas famílias. Perspectivas diferentes merecem todos ter um lugar de fala. Cada vez mais a gente vem assistindo uma manifestação cada vez maior, mais pulsante, mais potente das pessoas com TEA. Não só de adultos, mas os adolescentes vêm ganhando cada vez mais espaço e voz, e isso é maravilhoso, né? Nós precisamos igualmente respeitar a voz das crianças com TEA. Pode ser que alguém pense, mas Grace, as crianças com TEA ainda não conseguem falar por si. E talvez a gente esteja subestimando, né, as crianças com TEA também. Elas podem falar por si. Talvez muitas não falem como eu estou falando agora, né, não se comuniquem como eu estou me comunicando agora, mas certamente se comunicam de outras maneiras, pelo seu próprio comportamento não verbal, ou em comunicação alternativa, por meio de imagens, ou por meio de objetos ou miniaturas, apontando, de maneiras muito diferentes, muitas vezes, e cada vez mais, né, nós temos a responsabilidade como pessoas próximas a elas, de dar o suporte e de oferecer meios suplementares e alternativos para que efetivamente consigam se comunicar bem, né?
inclusive expressar pequenos, né, ou grandes desconfortos, dificuldades, saber recusar atividades ou itens, aceitar, dizer do que vai, né, no pensamento e no coração. Isso é desde sempre, né, a gente ter voz é um direito de cada cidadão brasileiro que está previsto na nossa Constituição. A gente é cidadão brasileiro antes mesmo de nascer, e muitos direitos nos são garantidos. Nós não podemos ser, né, sendo profissional de pessoa com TEA, ou sendo familiar de pessoa com TEA, sermos os primeiros a presumir o não consegue, presumir uma incompetência, muito pelo contrário. Nós temos o dever de presumir competência, de presumir potência, capacidade, habilidade. E com isso, oferecer os meios que estiverem todos ao nosso alcance para a gente poder promover essa ponte entre o que a pessoa pensa e sente e a expressão do que pensa e sente, né? Essa ponte até o outro, até a outra pessoa. Muitas vezes a gente se coloca muito como falantes competentes da língua, e a gente se coloca num patamar de tamanha competência e parece que a gente não consegue dar passos até quem precisa de maior suporte para se comunicar. E eu peço que todo mundo faça essa reflexão, né, no encerramento dessa semana, de pensar, né, olha, o quanto eu consigo ser ponte, né, e auxiliar essa pessoa com TEA que eu conheço a efetivamente se expressar. O quanto eu auxilio, ou quanto eu prefiro não escutar, ou prefiro não lidar com dificuldades internas para fazer isso, né? Então, eu desejei iniciar minha fala lembrando a todos que a comunicação, ela é algo que nos dá muito poder. Não só um poder não quero aqui dizer poder, nada relacionado no aspecto mais de ser uma pessoa poderosa, de ter grandes poderes, de saber tomar grandes decisões, não é isso. É o poder da gente ter controle sobre a nossa vida. Quando a gente se comunica, a gente consegue delinear melhor, construir melhor a nossa própria identidade. O quanto que é o jeito que a gente fala, o quanto a gente consegue ter de conexão com as pessoas por meio da nossa comunicação também diz de quem nós somos. Então, o poder de comunicação é algo muito importante, porque significa o poder de ser quem é. Então, a gente precisa continuar lutando muito por isso. Uma das vertentes, né, dessa capacidade tão fundamental, humana, né, que é a comunicação, é o aspecto de ter voz, né, esse aspecto de falar sobre si, sobre as suas próprias dificuldades, do papel de vida que é viver a própria experiência. Ainda ontem, eu vi um post no Instagram que me chamou muita atenção, falando assim, né? Você gostaria que a sua mãe falasse por você? E no post falava algo assim, né? De que, olha, eu amo minha mãe, gosto muito dela, ela me conhece bastante, mas eu não dou o direito a ela, não gostaria, né, de dar a ela todo o poder, né, de falar sobre mim, falar no meu lugar, né, falar por mim, exercer a minha voz. E realmente, né, e quando eu li esse texto, né, da pessoa que postou, a pessoa falando isso, eu falei, não, eu também não gostaria, né, por maior proximidade que eu tenha com a minha mãe.
E eu quero que vocês reflitam comigo sobre isso, né? É claro que eu, como fonoaudióloga, eu olho para a comunicação das pessoas com TEA de um jeito muito especial e muito dedicado, né? Talvez mais do que outros comportamentos, e o quanto realmente a gente precisa avançar, né? No aspecto do que é comunicação, né? E que a comunicação, ela promove, né? A comunicação alternativa, a comunicação com imagem, ela promove a fala, ela promove o desenvolvimento da fala, ela guia, ela ajuda a trilhar o caminho até a fala. Muitos estudos já estão publicados, as pesquisas são muito recorrentes em estabelecer essa relação direta entre o uso de imagens e o uso, né, de sistemas de comunicação alternativa com o desenvolvimento da fala, tanto de pessoas que não falavam nada, né, então, com o uso da comunicação, a gente conseguir ver comportamentos de fala, né, quanto quem já falava um pouco, ou já falava até bastante, a gente enxergar um potencial de melhora, né, de otimização das habilidades comunicativas, de comportamentos comunicativos. Então, isso não é algo que devemos discutir ainda, né, isso pensando que a gente acata o que a ciência já uma vez duvidou, e por duvidar foi pesquisar, e em pesquisando de forma repetida, com múltiplas pessoas diferentes, em diversos cantos do mundo, então já se estabelece como um resultado palpável, robusto, que não se deve questionar. Da mesma forma como não se questionam outros, né, avanços científicos tão fundamentais, né, e que já estão postos, né, já não se discute mais determinadas coisas. Então, eu vejo que a gente vive tempos sombrios, né, no nosso país, de questionamento do que é científico, como se a ciência nos assustasse, como se a ciência nos colocasse algumas verdades em xeque, e talvez isso assuste muito. Mas é curioso esse fenômeno, porque, na verdade, nós devemos agradecer a ciência e acolher a ciência. A ciência bem feita, a ciência realmente tratada com cuidado, com evidência, né? E aí, por falar em evidência, né, eu comecei falando de uma evidência científica importante, que é o uso da comunicação alternativa, inclusive para que as pessoas possam exercer os seus próprios direitos, o direito de ser quem é, o direito de ter voz, né, tendo autismo, e o direito de ser um cidadão, né, destinatário de direitos, de tantos direitos como eu e você temos, né. Mas aí a gente caminha um pouquinho mais, né, para o direito a ter um tratamento de qualidade. Hoje, né, para mim tá bastante claro que o transtorno do espectro autista, ele é, sim, uma condição extremamente dependente de intervenção, né, ou de tratamento, como queiram chamar. Eu prefiro chamar de reabilitação ou de intervenção, porque o termo tratamento, para mim, está muito relacionado a uma condição de doença, né? Mas, enfim, como queiram. A gente, né, quando se depara, né, isso na história do desenvolvimento científico e da medicina, quando a gente se depara com determinado fenômeno humano, né, de fragilização, né, da condição humana, seja da saúde ou do desenvolvimento, né, há muitas perguntas, há muitas dúvidas para serem respondidas. E os pesquisadores, então, vão, com cuidado, escolhendo determinadas perguntas e fazendo muito estudo para compreender as variáveis, os diferentes aspectos, né, e aí a gente vai encontrando resposta, né, então a cada pesquisa
quando se encontra uma resposta, a gente abre, né, para mais umas 30, 40, 50 perguntas. E é assim que a ciência avança. O fato, né, é que a análise do comportamento aplicada, desenvolvida, né, sob os ombros de gigantes, né, de muitos pesquisadores, de muitos estudiosos, né, que foram testando e classificando os comportamentos, compreendendo como os comportamentos eram adquiridos e mantidos, né, e aperfeiçoados no ser humano, a gente foi tendo um crescimento científico de um vulto gigante. É um fato científico de que a análise do comportamento, ela é responsável por ser a maior evidência científica, por ser uma área científica que reúne as técnicas, os procedimentos, os preceitos, os conceitos, que reunidos e bem utilizados, mais afetam positivamente o comportamento, a vida das pessoas com TEA, não importando a idade, né, não importando em qualquer ponto do ciclo de vida, né. Hoje nós temos no desenvolvimento científico da análise do comportamento aplicada, né, ou do behaviorismo, muitos desdobramentos, né, é como se a análise do comportamento aplicada fosse um grande guarda-chuva, e sob esse guarda-chuva a gente tem técnicas mais antigas, e nós temos conjuntos de técnicas que vão sendo desenvolvidos mais recentemente, né? Então, nós temos esses desdobramentos que estão todos, de novo, sob esse grande guarda-chuva, que é a aba, né? Que vão atender com mais especificidade determinados grupos de população dentro do TEA, né? Ou melhor, para adultos, ou para determinadas fases de adolescentes, ou perfis de adolescentes com TEA, né? Ou crianças. Então, cabe, né, ao técnico, ao clínico, ao analista do comportamento bem treinado, conseguir fazer essas escolhas que sejam mais assertivas para promover o melhor desenvolvimento e cuidado à pessoa com TEA. Nós temos, em toda, né, a análise do comportamento, eu me preocupo muito com alguns caminhos que as coisas têm tomado hoje em dia, né? Se, ao mesmo tempo, nós temos um crescimento gigante da área no Brasil, e isso é excelente por si só, isso, ao mesmo tempo, nos leva, né, a encontrar pessoas, né, profissionais, que, de forma muito talvez até ingênua, utilizam as técnicas ou procedimentos de um jeito muito, muito superficial, né, de um jeito pouco, o que nós chamamos pouco manualizado, ou seja, sem leitura dos manuais de aplicação, né. Para toda técnica existe muito conteúdo de detalhamento, de como se aplicar determinada técnica, né. Costumo dizer que muitos profissionais parecem ler o capítulo 1 de um compêndio de 120 capítulos da análise do comportamento, e não só isso, né, toda a formação realmente com profundidade precisa de experiência, né, experiência supervisionada. Então, não basta ler, não há, infelizmente, o modelo de formação da análise do comportamento hoje em dia é um modelo que precisa ser muito revisto em nosso país, né? Não é um modelo, mais um modelo informativo, né, em que os cursos informam sobre análise do comportamento, do que, na verdade, um modelo formativo, em que realmente se esculpe as habilidades e os comportamentos do profissional para que ele viva a análise do comportamento na sua prática profissional, né?
Então, esse raciocínio, né, esse moldar do raciocínio clínico do terapeuta, né, do analista do comportamento, para atuar verdadeiramente como analista do comportamento, é algo que, infelizmente, a gente pouco tem se visto. E, nesse sentido, é que é fundamental a supervisão em análise do comportamento, né, por profissionais bem capacitados. Então, eu vou deixar um recado, né, aos profissionais que atendem autismo, né, não se contentem em fazer cursos informativos. Pensem que para que vocês se tornem analistas do comportamento, vocês precisam viver a análise do comportamento. Vocês precisam atuar, né, trabalhar, atuar terapeuticamente, com a supervisão direta de um analista do comportamento, que realmente saiba ensinar a vocês comportamentos de analista do comportamento, né? Na verdade, né, seria até um contrassenso, né? Que dentro da própria análise do comportamento se usassem técnicas que não ensinam verdadeiramente alguém a ser analista do comportamento, né? Uma vez que a análise do comportamento é tão capaz e tão eficiente em ensinar comportamentos, né? Então, por favor, não se limitem e não se contentem com uma oferta rasa, né, de apenas informar, né? Olha, queiram desenvolver habilidades de terapeutas, queiram verdadeiramente desenvolver comportamentos de analistas do comportamento, né? E isso não tem jeito. É igual futebol, a gente aprende jogando, né? Futebol, falar se aprende falando, e a análise do comportamento se aprende atuando, né? Você se molda um bom terapeuta sendo terapeuta, mas tendo modelos de boa atuação, tendo o ensino direto de analistas do comportamento. E assim a gente se molda analista do comportamento, né? Eu acho que isso é fundamental. Às famílias, o meu recado é de exigirem cada vez mais qualidade, né? Cada vez mais tomarem parte da formação dos profissionais. Promovam, né, eventos e eventos formativos de verdade, né, que transformem o saber fazer do profissional, né, que desenvolvam habilidades de alta eficácia. A análise do comportamento, ela é a ciência na clínica. Muitos dos princípios da análise do comportamento são princípios que muitas vezes são também desejados nas áreas específicas, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, na psicologia, na pedagogia, né? Como o rigor, a disciplina, a organização, o rigor no registro do desempenho, o planejamento bastante delineado e detalhado, né? Este é o desejado, né? Porque somente com grande controle de variáveis, somente com grande controle de estímulos, né? Sabendo exatamente o que a gente está fazendo, a gente consegue se aproximar, né? Da forma de raciocinar, de pensar e de existir da pessoa com TEA. Aí a gente consegue ensiná-los com grande eficácia, de modo que seja ensino de verdade, né? Se torne um comportamento de verdade, não algo que apenas mostre ali em algum momento, mas que realmente seja incorporado no seu próprio exercício de vida. E para isso a gente precisa de técnicas muito eficazes de ensino, né? Este é o papel da análise do comportamento aplicado. Nós temos um grande caminho ainda para seguir, mas eu acho que é um caminho muito valoroso, muito necessário, é fundamental, porque torna a vida de muitas pessoas melhor, de maior possibilidade, né? Eu acho que se a gente conseguir ampliar possibilidades das vidas das pessoas, para que elas tenham
capacidade de escolher o que elas desejarem ser, serem produtivas, serem mais felizes, tendo mais habilidades, é uma missão linda, e essa é uma missão que eu gosto de ter. Então, eu desejo, né, a todos vocês que são agentes na vida de pessoas com TEA, e também para pessoas com TEA, né, que estejam me assistindo agora, eu desejo muito protagonismo. Exerçam o papel de protagonismo, né, de grande relevância de vocês, para falarem de vocês mesmos, e nos ensinarem o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, o que não é, né? Isso é muito importante para nós. E por último, a quem eu tenho feito muito isso ultimamente, a quem tem preconceito sobre a análise do comportamento, eu peço que, para darem uma chance a um conhecimento realmente adequado, bem ofertado, né, sobre análise do comportamento. Não confunda toda uma área científica de grandíssima relevância com uma prática ineficaz. Como toda ciência, nós sabemos que ela depende dos seus operadores. A gente tem operadores muito capazes e nós temos, infelizmente, operadores não tão capazes assim. Então, muito cuidado com isso, né? É um grande convite, é um convite para que nós possamos firmar novamente, né? Eu acho que a cada semana do autismo a gente tem essa oportunidade de renovar votos, né? Então, que a gente possa utilizar essa semana do autismo para renovar votos do compromisso com a qualidade na prestação de serviço da pessoa com autismo, né? O compromisso com a verdadeira transformação e modificação de suas vidas dentro daquilo que é socialmente relevante e fundamental na visão delas próprias. Se a gente trilhar nesse caminho, creio eu que nós estejamos caminhando por um caminho de grande valor. Minha gente, olha, que alegria foi poder conversar com vocês. Eu lembro de vários rostinhos, de alguns muito mais fortes, porque convivi por muito mais tempo, de outros um pouco menos, e talvez de vários novos, né, que eu ainda não conheço. Eu espero que no ano que vem nós possamos estar juntos. Vai ser maravilhoso se eu puder estar aí com vocês presencialmente. Grande saudade, um grande abraço, e que vocês sigam fazendo a diferença na vida das pessoas. Um beijo.